Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre partes do projeto ou do TCC ou para ingresso ao mestrado, ou ainda quando você já está no mestrado e precisa mostrar para a banca ou mostrar para o professor num seminário de pesquisa sobre alguns itens especiais do projeto de mestrado ou do pré-projeto que você está apresentando. A pergunta é a seguinte, é do Isaú Martins. Professora, o que devo colocar na parte de recursos e logísticas de um pré-projeto? Bom, essa parte documental, ela trata-se necessariamente sobre o que a gente chama de viabilidade ou execuibilidade. Está relacionada aos custos que você vai ter com relação ao projeto em si, com relação ao projeto que você está propondo. Eu vou explicar o que significa isso. Então, vamos lá. Recursos logísticos. Então, vamos pensar no projeto que você está propondo, que tipo de pesquisa você pensou em fazer. Por exemplo, se você pensou em fazer uma pesquisa qualitativa com 3 diretores de empresas ou 3 diretores de escola, como que você vai fazer para ir até esses professores? Serão visitas presenciais? Eles estão no seu estado? Será realizado via Meet? Como você vai fazer a logística dessa entrevista? Se você está querendo coletar algum dado de campo, fazer alguma observação dentro de algum processo ali da agronomia, como que você vai fazer? É um laboratório? É em casa? Vai precisar ir em campo? Não vai? Essa é a questão logística. Você tem que trabalhar com a questão da viabilidade. Outra parte é a parte do recurso financeiro mesmo. Para você fazer uma pesquisa, é necessário você observar que você vai ter que ter tempo de pesquisa, você vai ter que ter o recurso da impressão ou dos materiais que você for coletar. Alguns trabalhos pedem coisas específicas, né, principalmente na área de saúde ou na área de investigações de laboratórios. Uns pedem lâminas, outros pedem algum tipo de material importado, outro nacional. Como que você vai fazer para financeiramente, né, depender desse recurso ou não? Como que você vai fazer para a impressão? Quem que vai pagar a impressão? Quanto que isso vai custar? Você vai gastar com viagem? Você vai gastar com gasolina? Então, essa questão dos recursos, algumas instituições estão pedindo, até mesmo porque cada programa tem um recurso, principalmente se esse programa é de universidade federal ou municipal. Então, as universidades privadas e confessionais costumam ter bem menos recursos no sentido governamental. Elas conseguem bolsas, parceria com CAPES, com CNPq. Aqui em São Paulo tem agência de fomento que se chama FAPESP, algumas empresas, mas é bem menos recurso do que as possibilidades das instituições e dos institutos federais, estaduais e municipais, que participam o tempo todo de editais para coleta mesmo, eles têm maior repasse no sentido de recurso governamental. Então, quando a instituição ela pede essa parte dos recursos, ela está querendo saber quanto que você vai gastar para fazer aquela pesquisa, se é viável e se você vai precisar de recursos exteriores ou até mesmo de recursos da instituição. Por exemplo, não é só recurso no sentido financeiro, mas recurso no sentido, vamos supor, de laboratório. Imagine que você precisa fazer uma pesquisa dentro de um laboratório. Aonde vai ser esse laboratório? Quem vai te ceder esse laboratório? E se a instituição tem como fazer isso, senão aonde você vai fazer. Isso também é uma série de recursos, não é só o recurso financeiro. Muito embora eu deva aqui abrir o parênteses que a maioria das instituições, quando pedem esse tipo de tópico, significa que ela está querendo saber mais ou menos quanto a sua pesquisa vai custar. Alguns estudos, inclusive, o pesquisador está contando com recursos financeiros governamentais, como bolsas para intercâmbio, e pretendem fazer a pesquisa mesclando realidade brasileira e de outro lugar. Desta forma,
esses alunos precisam colocar os recursos para que os professores e os avaliadores saibam que esse aluno está contando com recursos do governo para conseguir fazer essa viagem. Por exemplo, se for um intercâmbio, quem é que vai pagar, como vai ficar. Então, a pessoa não tem condições, está contando com algum recurso governamental. Por quê? Porque é necessário que os avaliadores consigam entender tanto quais os alunos que têm essa inclinação, quanto os alunos que têm condições de pagar e para quem eles vão dividir as verbas que são direcionadas ao programa. As verbas que estão sendo aplicadas, como estão sendo aplicadas e a justificativa. Toda vez que nós fazemos isso, é necessário que o professor, os coordenadores, preencham requerimentos, preencham toda uma documentação para justificar esse direcionamento de verba. Por isso que se pede essa parte dos recursos no pré-projeto, embora não seja muito normal. É bem difícil você encontrar projetos que peçam essa parte do recurso. Eu só estou explicando para você entender esse contexto de quando pedir e por que se pede. Com relação à logística, eu já falei aqui brevemente que a logística está direcionada, que ela está de acordo, né, com o que acontece, com o que deve acontecer para que a pesquisa seja executada. Esse tópico da logística, em especial, não era tão requerido ou requisitado anteriormente, mesmo porque nós tínhamos maior liberdade de ir e vir. Hoje, eu tenho visto que projetos estão pedindo a questão da logística para entender se o pesquisador tem saída A ou B, para entender se esse pesquisador está preparado caso esse cenário continue ou caso outros cenários possam existir. Por que isso? Vamos entender da onde vem esse fundamento. Muitos pesquisadores, existia um mundo acontecendo, existia um alto trânsito, existia uma outra realidade antes do ano de 2020. Então, não se tinha esse problema de trânsito como nós temos hoje. O que aconteceu? Depois do cenário que nós vivenciamos, muitos pesquisadores se viram apavorados, desesperados, porque tinham prazo para defender, tinham prazo para qualificar, mas não conseguiam mais aplicar o seu estudo, porque não tinham pensado em outras formas de saída, até mesmo porque não havia necessidade. O que ocorre é que esse cenário ocasionou aos pesquisadores, ou principalmente aos professores, orientadores e coordenadores, uma outra realidade. Esse cenário impulsionou que os pesquisadores pensassem quais são as saídas no sentido logístico caso isso ocorra. Então, você tem como fazer essa pesquisa, ela pode ser com profundidade, via internet, se gravar, como que pode fazer. Ela pode ser realizada à distância, e se acabar a internet, quais são as saídas que você tem? Que não necessariamente que esse vai ser um fator que vai ser impeditivo para você, mas os pesquisadores só querem saber, principalmente quem está avaliando o seu pré-projeto, se você tem viabilidade, se você tem alternativas, caso aquele seu primeiro plano não tenha acontecido. Um exemplo muito legal disso, por exemplo, as entrevistas que estavam feitas com a proposta de grupo focal, ou pesquisas quantitativas, ou pesquisas que tinham que ter entrevistas presenciais, elas acabaram adotando a forma de plataformas como o Meet, o Zoom e outras plataformas que possibilitam essa interação e ainda conseguem gravar. Então, houve uma certa adaptabilidade quando foi possível. Agora outras, por exemplo, que tinham que ter intervenção em pacientes, tá? Então, por exemplo, eu estou fazendo um estudo de osteopenia numa população X e tenho que aplicar uma série de tratamentos para depois fazer a coleta dos resultados. Nesses estudos não se tinha alternativa, porque a realidade mudou. A sociedade mudou e nesse período não se tinha como fazer esse acompanhamento. Muitos tratamentos foram suspensos. Nesse caso, qual é a logística? Influenciou, não influenciou? E hoje, depois desse cenário, os professores estão começando,
principalmente os orientadores e coordenadores de curso, estão começando a pensar, e se, né, quais são as alternativas? Porque, como nós já trabalhamos bastante aqui, o mestrado ele tem um tempo, o tempo ideal do mestrado são 24 meses, com mínimo de 18 e prorrogação máxima para 30. Com relação ao doutorado, tempo ideal é de 4 anos, 48 meses, podendo ser mínimo 30 e no máximo 60, num outro regime, com outros requerimentos. Por isso existe um prazo, e dentro desse prazo é importante que vocês tenham uma questão logística muito bem elaborada, caso uma alternativa dê errado, tá certo? Espero ter ajudado. Um grande abraço, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e deixar seus comentários. Até a próxima!